Nós vamos voltar a falar do assunto do dia. A preocupação muito grande, muitos brasileiros na Flórida. E se aproxima, agora são imagens ao vivo, o maior furacão dos últimos 100 anos, furacão Milton. Vamos, portanto, voltar a falar sobre o furacão que deve atingir a Flórida na manhã desta quinta-feira. Temos aí imagens ao vivo. Os moradores da Flórida ainda estão sendo evacuados horas antes da chegada do furacão Milton, que se desloca com velocidade incrível pelo Golfo do México e enorme potencial destrutivo. O furacão foi rebaixado, felizmente, da categoria 5, mas ainda para 4. No início de hoje, de acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. A esperança de que ele perca a força, mas não é esta a expectativa. Estamos aí vendo, nesse momento, as imagens ao vivo, uma preocupação muito grande. Nós temos aí a destruição que pode atingir a Flórida, toda a economia, os parques, os hotéis. Orlando é uma cidade turística e pode ser atingido, já foi outras vezes, e esse é um furacão que preocupa bastante. Maria de Carli, este é um drama com o qual a Flórida vem sendo obrigada a conviver há décadas, há mais de um século pelo menos, fenômenos naturais. Ali forma-se no Triângulo das Bermudas, vem uma confluência de massas de ar, massa polar do norte com as massas de ar quente do Equador, e ali forma-se a tempestade perfeita. Você chegou a assistir o filme Mar em Fúria, com George Clooney? Foi a maior tempestade ali perto do Canadá, ali a oeste do Canadá, naquela parte do Atlântico. Uma loucura. Como você está vendo a expectativa? Nós já discutimos bastante a questão das providências que estão sendo tomadas. Veja só o que espera. O que você espera? Você tem esperança de que esse furacão perca a força ou deverá fazer realmente um efeito devastador como das outras vezes? Nós estamos aí muito preocupados, tem muita gente ligando, perguntando. Eu queria, o que você achou do que foi discutido até aqui, das providências do governo, da reação da população e a expectativa com a chegada do furacão Milton, o maior furacão dos últimos 100 anos? Eu vejo aqui as cenas que estão aparecendo na tela e são cenas dignas de filmes de terror de Hollywood, como você bem mencionou, o Mar em Fúria. Infelizmente, minhas previsões são pessimistas. Como foi dito aqui, é um dos piores vistos em um século, um dos piores furacões vistos em um século. Então, o que tudo indica, infelizmente, provavelmente tragédias irão acontecer. O professor Jean estava aqui mencionando, né, a questão do alarmismo quanto aos residentes saírem das suas residências para garantir as suas sobrevivências. É importantíssimo demais as pessoas terem essa consciência de que o ato que elas forem fazer nesse momento vão ser decisivos para a sua sobrevivência. Então, se precaver, fugir. O nosso colega que foi entrevistado primeiro, o Kaique, né? Kaique, ele bem mencionou como o governo local, né, da Flórida já parece estar mais bem preparado. Kaique Ferraiuti. Exato. Já parece estar mais bem preparado que os nossos governos aqui nos trópicos, pois eles já ajudam o custeio do trânsito dos moradores, já anunciam políticas de alarme quanto à questão do perigo. Então, me parece que as coisas estão sendo feitas da maneira melhor que dá, né? Infelizmente, a gente não tem controle sobre esses fenômenos climáticos, mas eu espero que, diante de toda essa situação, essa comoção, essa mobilização, o pior dano seja feito, mas estou pessimista e preocupada, gente. Muito, muito chato, muito ruim. Jean Menezes de Aguiar. Olha, existem dois tipos de notícias, as boas e as ruins. Nas boas a gente brinca, a gente se diverte, a gente joga fora a conversa. Nas ruins, a gente realmente se preocupa. Dos 42 furacões que houve até hoje nesta história recente dos Estados Unidos, só 2 se equipararam ao Milton em termos de gravidade. Há de se imaginar como as famílias sentem e vivem isso, como as crianças vivem isso, vivem psicologicamente o impacto do desastre anunciado, hora a hora. A minha casa vai cair. A minha casa pode desabar, o meu pai e a minha mãe podem morrer hoje à noite. Então, o impacto psicológico e social disto é devastador. Imagina-se que seja devastador. Isso é o equivalente a uma bomba de guerra que efetivamente cai numa zona que se mora, que se vive. Então, quer dizer, há também esse lado, né, da impactação social tragediosa
que se dá com esse tipo de notícia e de precavimento que se tem que ter com essa tragédia. Agora, o Henrique Kriegner, eu queria refletir com você. Eu assisti uma minissérie sobre o furacão Katrina, né, que atingiu o estado da Louisiana, né? Então, ali, um fenômeno do comportamento das pessoas. O furacão destruiu e alagou completamente a cidade, na capital da Louisiana, que é New Orleans. New Orleans, cidade, inclusive, folclórica. E ali é interessante como a população começa a reagir. Uns assaltando outros. Tinha ali uma mulher que, com a criança pequena, se refugia num hospital, entra um sujeito armado, rouba a comida e o alimento da criança e ainda diz, sorte que eu não vou te matar, porque se fosse outro te mataria também. Mais ou menos como aquele filme Noite de Terror, que é um filme que você permite que as pessoas pratiquem todos os crimes durante uma noite por ano. Também, coisa de americano. Mas isso, a gente espera que isso também não ocorra, porque não é só proteger-se do furacão. Se ele produzir um efeito devastador, isso pode provocar uma convulsão social e uma criminalidade tão grande que coloca em risco a segurança das pessoas que lá se encontram. É muito preocupante esse cenário, Capês, justamente pelas razões que você mencionou aqui agora. Justamente a escassez pode levar a comportamentos extremos, né? A gente quer sempre acreditar nos valores, quer sempre acreditar nas questões imateriais aí, mas a escassez pode levar a esse desespero, como foi no caso do Katrina, como foi no caso agora que a gente acabou de ver aqui no Rio Grande do Sul, também no Brasil, em que quadrilhas se especializaram em roubar casas via barco no momento das inundações. Então, é uma realidade, é uma possibilidade. Fica a pergunta, como que a polícia poderia enfrentar coisas desse tipo, uma vez que a polícia também não vai ter condições de se locomover, muito menos de atender chamadas. Então, realmente se torna uma terra sem lei. Agora, os Estados Unidos não é a primeira vez que enfrenta isso, especialmente o estado da Flórida. Então, podemos crer que vai ter uma certa preparação, como foi falado que a Maria trouxe aqui, essa preparação um pouco mais efetiva. Mas, mesmo assim, a natureza humana, ela vem à tona no momento de escassez. Jean Menezes tem aqui uma parte, pois não, Jean? Essa coisa que o Kriegner fala é muito importante. E nós só temos uma cultura para nos abeberarmos e aprender alguma coisa, que é o Japão. Que o Japão, quando vive essas situações drásticas, o Japão se comunga, o Japão se irmana, é uma coisa belíssima. Os bairros, as pessoas, os vizinhos se auxiliam. O Ocidente parece que não tem ou não teria esta visão de mundo, o que é uma pena, o que é uma situação realmente muito crítica, né? Uma visão mais individualista. Mais individualista, ou mais capitalista, mais individualista. Sobrevivência. Isso, de sobrevivência. José Milagre. Olha, situação difícil. Existe uma escala, né, a Saffir-Simpson, que mede, que categoriza os furacões. Ele estava com escala 5, acima de 252 km por hora. Estima-se aí a maré 4,5 metros, ou seja, algo que pode encobrir facilmente aí costas, e foi rebaixado agora. E o que me intriga é isso, os cientistas estão preocupados com essa onda do que seriam tempestades tropicais vindo com força, se transmutando em furacão. Para que vocês tenham uma ideia, isso se transmutou num furacão em 46 horas, né? Ou seja, o Milton era, em tese, uma tempestade tropical. E isso nos faz pensar que, se eu não consigo controlar isso, eu não tenho tecnologia para controlar isso, talvez eu consiga, por meio de políticas públicas, interferir nas causas. Eu andei pesquisando sobre as causas, né? Temperatura do mar elevada, acima de 27 graus, zona de pressão baixa, alterações climáticas vêm sendo apontadas pelos meteorologistas como um dos principais casos ou causas que influenciam os furacões. Então, talvez seja a hora dos governantes pensarem nesse ponto, e não me estranha que na campanha eleitoral dos Estados Unidos esse tema venha com força, considerando que, embora seja uma catástrofe, algo natural em que não há previsão, talvez nós consigamos trabalhar nas causas. O Maria de Carlos, só para o seu comentário, claro. um dado. Logo após o furacão Katrina, em New Orleans, os homicídios aumentaram 13%. Ai, gente. A palavra está com você.
Não, é realmente o que vocês bem falaram, que em momentos atípicos, atitudes atípicas são tomadas, né? A sobrevivência, infelizmente, nesse sentido do egoísmo, né, vai prevalecer. Mas eu espero que o senso de comunidade ainda esteja pulsante nos moradores locais, que eles possam, de fato, entender que a ajuda de nesse momento, antes da chegada do furacão, é crucial. Tem gente, devem ter moradores de rua, isso era algo que eu até queria perguntar para os meninos, mas eu não tive a oportunidade. A questão dos moradores de rua, como é que serão atendidos, né, pelos colegas, pelos vizinhos, a população, pelo governo. Enfim, eu queria só encerrar com a fala do meu colega Milagres, que falou sobre a questão do aquecimento global. Está na hora da gente parar de achar que isso é mimimi de esquerda e entender que isso é um problema de todos e que é importante demais os governos se atentarem à questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável e de que, sim, alguns fatores de fato, trazem à tona e fazem com que esses tipos de fenômenos climáticos que sempre existiram só piorem. A Jovem Pan vai continuar na cobertura desse tema, desse furacão. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. Agora vocês já ficam com o 3 em 1 com o Evandro Cini, que toca daí. Bom programa para você, Cini. Valeu, Capês. Um abraço para você e para todos aí do Linha de Frente.